Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do nosso Neto Gisiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 7/7/2025, nós estamos fazendo um resumo do estudo feito ano passado sobre as cartas de Paulo, sobre as cartas aos Gálatas. Então, um resumo do 1º ao 4º capítulo, e hoje é a segunda reunião desse resumo. Então, a gente já viu o 1º capítulo, nós vimos a semana passada, e nós estamos no 2º capítulo já, né, falando sobre o 2º capítulo. E, espera um pouquinho só, aqui. E a gente só iniciou o 2º capítulo, né, e estamos aqui nesse ponto aqui, ó, Pedro e Paulo e Antioquia. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como judeus? Então, aqui acho que está claro, né, que ele está se referindo àquela reunião fatídica aí que colocou o cristianismo primitivo ali meio que, vamos dizer, em perigo, né, em perigo de um rompimento e tal. E numa reunião, Paulo realmente enfrenta Simão, né, enfrenta Simão Pedro, enfrenta Cefas. Por quê? Porque, segundo ele, espera só, deixa eu desligar um negocinho aqui para não fazer barulho. Segundo Paulo, Pedro estava tomando algumas atitudes que não condiziam com a mensagem do Cristo, né? E a gente vê aqui pelo 12, que é assim, ó, com efeito, antes da chegada de alguns vindos da parte de Tiago, ou seja, Tiago deve ter, com certeza, né, enviou alguns mensageiros com alguma orientação, com alguma notícia, tal. E a gente sabe que Tiago era o mais resistente, assim, com relação a liberar os gentios que se aproximavam do cristianismo, de cumprir todas aquelas regras, aqueles cultos, de ser circunciso, enfim. Ele era o mais resistente, né? Então, com certeza, ele mandou alguma mensagem aí para Simão que fez com que Simão balançasse um pouco com relação à posição que ele estava tendo, né? De aceitação dos gentios não como alguém que precisaria cumprir todas aquelas exigências do judaísmo, né? E nesse último aqui, nesse 14, quando ele fala, se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que você força os outros a fazerem isso, né? Ou seja, com certeza, Simão Pedro já não fazia mais todas aquelas exigências do judaísmo, porque já tinha entendido melhor a mensagem do Cristo, né? Com relação à interiorização da mensagem, não a exteriorização de certos atos, certos cultos, tal, né? Então, ele fala, pô, você que já abriu mão de certas coisas que a gente já entendeu que não são
não são o essencial, né, não são fundamentais, por que agora você vai criar caso, né? Criar caso com os gentios, né, coitados? Resumindo com as minhas palavras, né? Mas vou ler um pouquinho aqui, depois vocês comentam aí, tá? É importante lembrar que Pedro havia sido convidado a vir para Antioquia a pedido de Paulo e Barnabé, justamente para auxiliá-los nas dificuldades em relação à circuncisão, dada a sua grande capacidade de compreensão e conciliação. Se lembrarmos de Pedro no passado, entretanto, vemos o quanto lhe custou o desenvolvimento dessas virtudes, porque ele era aquele homem completamente intransigente, rigoroso, né? É interessante notar que Pedro, mesmo com a sua experiência, ainda estava passível de adotar comportamentos equivocados ante seus irmãos de outras raças. Fica a lição para nós, do quanto precisamos estar atentos para com o nosso comportamento, até que a transformação seja efetivamente consolidada. Quando ele fala efetivamente consolidada, né? Porque às vezes a gente está, vou usar um termo, não sei se é muito adequado em todo caso, às vezes a gente está encantado com algumas coisas que a gente leu, que a gente viu, e a gente se propõe a modificar muita coisa na nossa vida. Mas nem sempre, só pelo fato de você estar encantado com alguma coisa, né, de você entender que aquilo é verdade, que aquilo é o essencial, não quer dizer que seja efetivamente consolidada, como está aí no final, dentro do teu coração, né? Então, às vezes, como a gente brinca sempre, a gente sempre dá umas escorregadas na casca de banana, né? Sempre estamos... sempre é possível que a gente dê umas escorregadas, umas caídas, né? Mas só mais um pedaço aqui. No contexto em que viviam, a expressão andar retamente, porque aqui no final ele fala, né, no último, aqui no 14, mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do evangelho, né? Então, para eles, né, a expressão andar retamente tinha um significado profundo, uma vez que representava uma vivência reta, pautada nas leis divinas, em oposição à vivência em pecado, cujo significado era o do desvio do alvo, representado pela Torá e, posteriormente, pelo Evangelho, que representa as leis divinas. É importante relembrarmos aqui a concepção de Paulo a respeito do que significa ser judeu ou gentil, e de como isso estava relacionado principalmente a um grau de responsabilidade perante as leis divinas e não a qualquer tipo de diferenciação exterior. Judeus, no caso, eram aqueles que, por conhecerem mais, tinham maior responsabilidade em relação aos gentios. A gente pode trazer para hoje, né? Assim também hoje, aqueles que têm maior conhecimento, tá? Que judeus, entre aspas, porque não significa só os judeus, porque pode ser assim, só quase que um símbolo só aqui, né? Daqueles que têm maior conhecimento, porque a gente pode incluir todos os que conhecem a doutrina espírita, que conhecem o evangelho, né? Então, todos aqueles que têm maior conhecimento têm o dever de viver em coerência com aquilo que sabem, de maneira a colaborar na edificação dos que sabem menos. Gentios no sentido também de, entre aspas aqui, né? Seria representando aqui as pessoas que não têm tanto conhecimento ou da doutrina ou do evangelho, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Conseguimos mais um pouquinho? Porque aqui tem o que tem a seguir aqui. Então, depois que Paulo, que fala aqui, né?
Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. E falou que está aqui no final, aqui no último, né? Se tu sendo judeu, tal, né? E aí vem a resposta de Pedro. Ó, depois de Paulo colocar a dificuldade que estava visualizando com Pedro, este, para espanto de todos, responde. Irmã, é muito linda essa fala, né, de Simão. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendo-me às vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. Peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Quer dizer, foi levantada uma questão, né? Foi levantada uma questão séria ali, né? E que lá no Paulo Estevão a gente lembra que Emmanuel comenta, né, que um falou para ele, como que você fala isso? Outro, enfim, surgiu ali um clima complicado, né, uma vibração muito complicada, porque alguns ficavam do lado de Paulo, alguns ficavam de Simão, e outros falam, imagina como que Paulo pode assim, questionar, tal, né? Bom, enfim, depois de um certo momento ali de reflexão profunda, provavelmente de Simão Pedro, né? Ele, para espanto de todos, realmente responde dessa maneira e simplesmente acaba com a discussão, reconhece o seu erro, o seu equívoco, sua atitude equivocada e vamos passar para o Evangelho, né? Vamos ler o Evangelho, as anotações de Levi. Quem levantou a mão pode falar. Eu. Deixa eu ver se eu tenho câmera. Não sei se minha câmera está funcionando. Não, eu queria comentar que o Paulo, ele é muito firme, né? Ele é muito firme, e isso foi muito bom, e é uma atitude interessante, né? Porque é difícil uma pessoa que chega, porque ele não só chamou a atenção do Pedro na frente de todo mundo, tal, de um jeito forte, como você disse, e nós vimos, né? Mostra isso, como ele contou para os Gálatas que ele fez isso, porque está na carta, né? Então, e isso é bom, porque olha como a coisa se resolveu, sabe? Se resolveu. A verdade, a questão, o medo de Pedro de ser julgado pelos seus pares dali, porque o Tiago era difícil também, o Tiago era bem ortodoxo, né? Então, quando chegaram os representantes do Tiago, Pedro ficou meio assim, a gente entende isso também, mas a atitude mais firme, mais verdadeira é a de Paulo, e Pedro entendeu isso, e pediu desculpa e acabou, vamos que vamos, entendeu? Então, eu achei legal. E aí tem uma outra partinha lá atrás, que eu queria só comentar, se você pudesse voltar, que ele fala, olhemos o nosso comportamento, né? É importante, ele fala do comportamento.
ele fala assim, prestemos atenção no nosso comportamento. Não sei de quem que é esse texto aqui que você está falando, que você está mostrando, mas ele fala, prestemos atenção no nosso comportamento até que a verdade seja estabelecida, né? Até que aqui. Aonde que está? Quer ver como ele fala? Aqui no Desculpa, final. gente. Aqui, ainda estava... Hã? É importante. Aqui é a última frase. Fica a lição para... Precisamos estar atentos para o nosso comportamento até que a transformação seja efetivamente consolidada. Então, eu acho assim, não é depois que a transformação esteja consolidada efetivamente, é até que isso aconteça. Aí que é difícil da gente ser firme, porque a gente precisa ajudar, antes que ela esteja efetivamente consolidada, a transformação, é quando preciso dessas mentes firmes, é quando precisa dessa atitude corajosa. Porque depois que está efetivamente consolidada, é fácil da gente falar, eu também concordo, entendeu? Então, eu acho que é nesses momentos de crise, nesses momentos que até quando não está ainda consolidado a situação que é preciso, né, que vai levar à verdade, que precisamos ser mais firmes, assim como Pedro foi. É isso. Obrigada. Muito bom, muito bem lembrado, né? Essa questão do até que, né? Até que. Yarinha? Boa noite. Então, eu vendo essa ação, a resposta de Pedro, né? E ele fazendo questão de relembrar, né? Um dos momentos mais difíceis da vida dele, né? Faz com que a gente entenda cada vez mais que ele põe em prática aí a vivência de a quem muito for dado, muito será cobrado, né? E ele, pela aproximação, né? Junto ao Cristo, a ele e aos outros, muito foi dado em pouco tempo. Então, é importante que ele tenha tido esse refazimento, essa autoavaliação, né? E essa humildade, para que a gente também coloque no nosso dia a dia, e sim, que a nós, às vezes, é tão pouco cobrado, né? Que o que mais cobra a gente é a nossa consciência, né? E o que a gente vai somando do nosso estudo, mas que a gente possa sempre voltar atrás, que a gente possa sempre recomeçar, ou até assimilar que o que nós chegamos até hoje de estudo, às vezes ainda não é o suficiente para a gente uma reforma tão grande na nossa vida, né? Que a gente ainda vai tropeçar, cair de joelhos ainda muitas vezes. Então, eu só queria ressaltar esse último discurso de Pedro, que é maravilhoso, e que mostra muito isso, né? Realmente. Quem é? Ivânia? Oi, boa noite. Eu falo de Cataguases, Minas Gerais. Às vezes eu percebo que as pessoas cobram da gente por fazer estudo, por tentar fazer uma palestra, e aí fala assim, fica lá na tribuna e age dessa forma, porque a gente é falho. Imagina se a gente não estivesse à frente. Imagina se a gente não estivesse, então, estudando, frequentando o centro espírita. Então, essa questão da cobrança é do ser humano. Nós somos cobrados o tempo todo. Tá? Obrigada pela fala. Denise? Desculpa, Valdete, mas essa fala de Pedro está em qual versículo do Gálatas? Não, essa fala de Pedro, ela está no Paulo Estevão, ela não está na carta. Porque eu estou aqui com a carta na mão e estou procurando, aí eu vi a fala, em seguida a fala de Paulo, mas eu fiquei em dúvida, e é uma resposta tão importante, né?
a postura de Pedro é tão importante para os nossos dias, para a nossa vida, né? Até para reconhecer quando é que nós estamos enganados, né? É importante isso, é muito importante, até como forma de reconciliação, né? É um outro Pedro que fala, não é aquele Pedro. É um Pedro que agora sabe o momento certo de se reconciliar e de dizer, eu estou errado, né? Eu estou errado, mas eu vou melhorar. E isso é tão importante para todos nós, né? É muito bonita essa passagem. É muito bonito mesmo, isso que você falou, né? Eu estou errado, eu vou tentar me retificar. Às vezes não é nada fácil, né? Falar isso, né? Às vezes não é nada fácil. Então, realmente a gente tem que tomar isso como um exemplo magnífico, né? Para nossa luta interna, né? Silvinha! Ela está querendo... Ai, desculpa, achei que ela ia levantar a mão, não é isso. Bom, prosseguimos mais um pouquinho. Então, mais um trechinho da carta. Olha, Denise, quando eu coloco em azul é o que está na carta. Aí, quando eu coloco em preto ou vermelho, é comentário. Tá? Então, vamos lá, ó. O Evangelho de Paulo. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Eu acho que daqui para frente, ele começa mais as justificativas realmente do posicionamento dele, né? Vamos lá. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E se, procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruí, então sim, eu me demonstro transgressor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então o Cristo morreu em vão. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente aqui, para a gente poder entender direitinho, um pouquinho melhor, esse trechinho aqui do Paulo, é que porque isso ele foi questionado também, né, em alguns momentos, porque quando ele fala assim, o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, quando ele fala obras da lei, a gente tem que entender como sendo aquelas exigências do judaísmo, né? Então, lavar a mão, fazer holocausto, fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisa, circuncisão, uma série de coisas, uma série de exigências, né? Que eram exigências da Torá, do judaísmo, às vezes nem da Torá, né? Mas da tradição oral, né? Então, e é isso que ele entende por obras da lei. Então, se o cara faz a circuncisão, é uma obra da lei. Se ele faz o holocausto lá com um bezerrinho, com um cordeirinho, sei lá, é obra da lei, né? Isso é obra da lei, tá? Não são obras de auxílio a alguém, por exemplo, né? De auxiliar o semelhante, não é isso, tá? Então, essa questão que a gente tem que ter em mente para entender melhor esse trecho aqui, né? Que ele está falando que não é por essas questões exteriores, né, do judaísmo
que você vai ser justificado, mas você vai ser justificado pela fé que você tem em Jesus Cristo, porque se você tiver fé em Jesus Cristo, as suas obras serão obras no bem, obras em auxílio ao próximo, não são essas obras exteriores, né, de lavar a mão, de fazer isso, fazer aquilo, né? Tá? Então, é esse o ponto-chave só para entender esse pedaço aqui. Mas vamos vendo aos poucos aqui. Então, os dois primeiros que a gente leu aqui, tá? Coloquei de novo aqui. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade. Sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Então, vamos lá, ó. O fato de já partirem de uma base de conhecimento espiritual, isso com relação aos judeus, né, mais consolidada, apenas aumenta a responsabilidade dos judeus na busca do seu autoaperfeiçoamento. Os gentios, por sua vez, têm uma menor responsabilidade pelos seus pecados, entre aspas, desvios perante as leis divinas, pela própria ausência dessa base. Paulo, entretanto, reforça que o processo de autoaperfeiçoamento jamais se dará por meio das obras da lei, entenda-se obras da lei, como a gente falou lá, né? As exigências exteriores do judaísmo. Isto é, das práticas exteriores estabelecidas por uma boa parte da tradição judaica à época, como os meios de elevação e de comunhão com Deus. Quer dizer, não é para considerar essas práticas exteriores como um meio de elevação, ou com um meio de comunhão com Deus, né? Mais do que uma legítima busca por Deus, essas obras da lei eram, na maioria das vezes, utilizadas como elementos de divisão ou separação do povo judeu em relação aos demais povos, e como um instrumento para reforçar sua identidade como povo escolhido à parte dos demais. Tem uma questão até que, quando ele fala aqui de utilizados como elemento de divisão, tinha até, por exemplo, a profissão de pastor, era uma profissão que não era bem vista, porque o pastor, como tinha que ficar todo o tempo atrás das ovelhas, e a questão do lavar as mãos, de certas coisas assim, eles não tinham nem como fazer, né? Então, eles não eram bem vistos dentro do templo, dentro da comunidade ali, né? Você vê que coisa, né? Porque era uma profissão que na verdade, eles dependiam muito, porque os coitados criavam os cordeiros para depois muitos deles serem sacrificados lá no templo, né? Então, mesmo os que criticavam, aproveitavam da própria profissão, né? Então, você vê como realmente eram elementos de divisão do povo, porque quando um judeu não podia chegar perto de um gentio, não podia encostar num gentio, então era uma coisa assim complicada realmente, né? Deixa eu só acabar aqui. Em suma, o apóstolo queria destacar que tais práticas são inúteis, se não acompanhadas por uma legítima transformação interior do indivíduo, e que se tornam apenas mais um obstáculo para o estabelecimento da união e da fraternidade verdadeiras entre os filhos de Deus, sejam eles judeus ou gentios. O evangelho do Cristo é universal, né? Não tem por que haver divisão, né? Para o apóstolo, o verdadeiro processo de aperfeiçoamento se dá por meio da fé em Cristo Jesus, naturalmente entendida não como o ato de simplesmente acreditar em Jesus, mas sim pelo testemunho de fidelidade à proposta de vida apresentada pelo Evangelho. Esta fé leva o homem às obras e ao seu autoaperfeiçoamento, que, por sua vez, alimentam e fortalecem a fé. Eu não sei quem levantou a mão, mas pode falar. Então, eu fico pensando, Val, fiquei um pouco em dúvida,
Se quando Paulo fala as obras da lei não justificam, eu entendo assim, ainda, quando eu falo tá fazendo eco, não, tá. Então, ele está dizendo assim, ainda que você fizer tudo que a lei fala, ainda assim você não estaria justificado perante Deus. É preciso mais. É preciso, talvez, até nem fazer essas coisas. Eu entendo que era bem óbvio para Paulo, e ele queria mostrar isso para todo mundo, que essa coisa de ter que lavar a mão, não poder fazer nada aos sábados, não é. Mas a minha dúvida é se com obras da lei ele não se referia aos 10 mandamentos propriamente ditos. Essa é a minha dúvida. Aí é uma pergunta interessante, né? Porque, na verdade, a gente vê também pela carta que não é que ele condene todas essas coisas, né? Não é que ele condene tudo, mas ele quer mostrar qual que é a essência da lei divina, na verdade, né? E os 10 mandamentos, por exemplo, é a lei divina, né? É a lei divina, porque o Kardec até coloca, né, no primeiro capítulo, a mensagem, o que vem de Moisés, tem a parte, vamos dizer assim, humana e tem a parte divina, né? Então, o que vem de Deus, as leis divinas, são as leis divinas, estão aí os 10 mandamentos, né? Mas o que vem como exterioridade, eu acho que o Evangelho veio para que as pessoas pegassem toda a orientação que elas tinham e vamos decifrar aqui o que é essencial, o que Não, é. é claro, isso eu entendo. Eu Então, só não entendo se quando ele falava obras da lei, não, ele não se pode. ele se referia aos 10 mandamentos Não, também. ele não pode estar se referindo aos Não, 10 mandamentos, né? Porque não. 10 mandamentos é lei divina. É Eu lei sei, divina. mas se você ficasse, ó, se você guardar, não guardar os domingos de festas, que é um dos mandamentos, se você não matar ninguém, se você não furtar, se você não pecar contra a castidade, por exemplo, que são alguns dos mandamentos, ainda assim, se você não fizer nada disso, talvez você não esteja justificado perante Deus. É que nem você falou, Jesus veio e regou os 10 mandamentos com espiritualidade, com profundidade, entendeu? E o Paulo entendia isso. É claro que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é mais profundo, né? Que nem você falou, é a parte mais divina, assim. Aí tem as outras que mesmo que fizer todas aquelas coisas, não desejar a mulher alheia, sei lá o quê, mesmo assim, pode ser que você não se justifique. Então, talvez ele também se refira a essas coisas, os 10 mandamentos. Mas é só uma coisa que passou pela minha cabeça, nem sei se é tão importante assim, se for ou Não, se não. eu acho que é muito interessante o que você levantou, né? Porque, por exemplo, nos 10 mandamentos tem o guardar o sábado também, Pois é. não é? Tem guardar o sábado, mas Tem. aí Jesus veio mostrar o que é guardar o sábado, Aí a gente estudou até com você não é? muito bem sobre isso aí. Então, aí tem a questão do olhar a mulher do próximo lá, não sei o quê, né? Quem gosta do The Shows, é interessante quando Jesus fala com Mateus ali, porque Mateus fala para ele, bom, isso não transforma todos nós em adúlteros, né? Mas então é a questão de melhor interpretar o que é esse olhar, não é? Esse Exatamente. olhar. Então, é uma questão de realmente de interpretação de tudo que estava lá, né? Em Mas a função. Maria vai Tá tirar certo. todas as nossas Obrigada, dúvidas, obrigada, viu? Val. Imagina. Eu acho, o Sheilinho, que não, ele pode não questionar
os 10 mandamentos, porque os judeus olhavam os 10 mandamentos também um erro, só para eles, né? Você pega o não matarás. Vamos pegar a parábola do bom samaritano. Os 2 iniciais que passaram e deixaram aquele homem, não matarás. Eles praticamente estavam deixando ele à morte, né? Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles não sabiam quem ele era. Porque ele estava sem roupa, e a roupa poderia falar se ele era um judeu ou se ele era um gentio. Então, como ele não tinha essa possibilidade, eles foram embora. Então, eles acabam até, quando eles veem os 10 mandamentos na cabeça, estou falando os fariseus, os escribas, os doutores da lei, né? Eles só olhavam para o mundinho deles, que eram os seus irmãos judeus, somente. Fora, gente, nada, 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 eu passo a largo, deixo você morrer. Eles pecaram aí, né? Eles Mas é pecaram por mesmo. isso que eu acho, Jussara, que o Paulo se referia sim aos 10 mandamentos também. Tá, mas aí Porque estão esses questionando. mandamentos não estavam sendo absorvidos Cumpridos. conforme devia. Aí sim, agora Conforme eu entendi o que você Jesus. falou. Agora eu entendi o que você falou. Agora eu entendi. Aí sim, concordo. Porque eles não seguiam, né? Aí coloca o sábado, não pode, mas Jesus mostrou que o trabalhar para o bem, trabalhar para o próximo, isso pode. Deus fez, trabalha até hoje, continua nos auxiliando quando a gente pede socorro. Né? Então, são várias questões. Agora eu entendi o que você colocou. Eu pensei de uma outra maneira. Então, realmente, aí sim, porque eles só usam para eles, não para o resto. Eles não sabem, não trabalham direito. Concordo plenamente. Aí estou junto com você. Falei que ela ia resolver as nossas dúvidas. Oh, meu Deus do céu. Vamos embora, criança. Vamos lá, mais 2 versículos aqui, ó. E se, procurando ser justificados em Cristo, nós também nos revelamos pecadores, não seria então Cristo ministro do pecado? De modo algum. Se volto a edificar o que destruir, então sim, eu me demonstro transgressor. Vamos lá. Mesmo conhecendo a mensagem de Jesus, podemos cair, muitas vezes, dadas nossas imperfeições. O conhecimento nos ajuda a reconhecer nossos equívocos do passado. Importante é não abandonar o caminho de redenção ou manter-se estagnado, cultivando a culpa e a lamentação. É preciso tornar a levantar, aprender com a queda e seguir em frente em direção ao Cristo. A reincidência em erros já identificados se torna, então, um delito de maior gravidade, porque feito com consciência de causa. Então, principalmente nesse 18 aqui, né? Se eu volto a edificar o que eu destruí, é como se ele estivesse dizendo assim, bom, se vocês entenderam que não precisava fazer determinadas regras lá que era exigido, vocês entenderam que não precisava fazer aquilo, né? Mas agora vocês estão voltando a fazer, por quê? Então, se vocês estão edificando de novo aquilo que já tinha sido destruído, que precisava realmente ser destruído, então sim, eu tô sendo um transgressor, porque é como está aqui embaixo, né? Se eu estou errando, tendo conhecimento, né? Então o delito é de maior gravidade, porque é feito com consciência de causa. É como a Yara colocou, lembrando, né? Quanto mais nós sabemos, mais seremos cobrados. Exatamente, muito bom. Seguindo mais um pouquinho aqui, ó. De fato, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Essa frase, né, que não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, acho que é a frase mais conhecida dessa carta, né? E aqui eu coloquei um pedacinho do bacon, sei lá como é que fala esse nome. Essa nova vida em Deus, livre dos obstáculos da lei, foi possibilitada somente porque Paulo fora crucificado com Cristo. Esse é um dos conceitos teológicos paulinos mais importantes. Quando o homem entra em Cristo, ele entra na sua morte, ele morre com Cristo. É aquela questão do morreu o homem velho, né? Nasceu o homem novo, né? O poder do pecado é interrompido na vida do homem, porque ele morreu para o pecado com Cristo. De significação particular para esse contexto é o fato de que a morte com Cristo é o único meio de os escravizados pela lei terem a liberdade. Essa lei aqui é a lei judaica, né? O crente, porém, não fica morto, óbvio, né? E vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. A correlação da morte com Cristo sempre é a ressurreição e a nova vida nele. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, a vida nova no Espírito é vivida na carne, que aqui significa nesse corpo terreno, com todas as suas limitações, fraquezas e tentações. Paulo testifica que com ele foi justificado pela fé. Assim, ele vive a vida nova do Espírito pela fé que tem no Filho de Deus. Comentários? Sem comentários? Encerramos o capítulo 2. Vamos começar o capítulo 3. Vamos lá. Argumentação doutrinal. Agora começa de fato, né, a questão da argumentação. A experiência cristã. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela adesão à fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne? Foi em vão que experimentaste tão grandes coisas? E se é que foi em vão, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé? Agora é que começa mais seriamente essa argumentação dele, né? Então vamos ver o primeiro aqui, ó. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Quer dizer, eles já tinham recebido a mensagem do Cristo através de Paulo, né? Paulo deixa bem claro o papel do evangelizador, ou do divulgador do evangelho, de uma maneira geral, delinear os traços de Jesus. Em verdade, todos nos encontramos ainda na condição de aprendizes, sem possibilidade de nos alçarmos à condição de guias ou modelos a serem seguidos. O apóstolo, no entanto, ressalta que é importante falarmos não apenas do Cristo Consolador, porque ele fala aqui, né, os traços do Cristo crucificado, né? Opa, então aqui, ó, importante isso aqui para a gente. Vou ler de novo. O apóstolo, no entanto, ressalta que é importante falarmos não apenas do Cristo Consolador,
mas também do Cristo crucificado, pois a mensagem do sacrifício pessoal é fundamental para encontrarmos o verdadeiro caminho de iluminação espiritual e a plenitude interior daí decorrente. Ouvir sobre o Cristo Consolador nos traz, em geral, um grande conforto espiritual, porém, frequentemente superficial e efêmero, ainda quando acompanhado por uma transformação efetiva. Por outro lado, ouvir sobre o Cristo crucificado pode ser incômodo a princípio, mas é o único caminho para a real libertação de nossos sofrimentos e para alcançarmos o verdadeiro conforto espiritual profundo e duradouro. Comentários? Sempre se fala, né, do Espiritismo como a doutrina consoladora, o Cristo Consolador, tudo bem, tudo ótimo, né? Só que não podemos deixar de lado a questão que sempre vai haver uma certa resignação, um certo sacrifício, uma certa renúncia de algumas coisas, de alguns hábitos antigos, de algumas companhias, de algumas situações, né? Então, eu acho interessante isso aí. De minha. Eu, há bem pouco tempo que me veio essa questão, né, uma diferença entre Cristo Consolador e Cristo Crucificado. Eu acho, para mim, muito profundo ainda para me compreender, mas a minha dúvida e a minha linha de raciocínio é como se fosse o Cristo Consolador, né? Como está aqui no segundo parágrafo, né? Nos traz, em geral, o conforto espiritual, porém também nos exige algo mais profundo, né? Que é a transformação efetiva. Então, quer dizer, é como se fosse, eu consolo vocês, mas a consolação ainda não é, ou a consolação apenas, não é o caminho da perfeição. O caminho da perfeição é todo o mais que você faz e desenvolve em você mesmo a partir, né, da transformação efetiva. Então, quer dizer, como se fosse a consolação, é um primeiro passo, né? É como se fosse assim, olha, eu estou consolando vocês, mas é preciso que vocês tenham agora, né, a responsabilidade de buscar toda uma força moral interior, todo um impulso de vontade e necessidade de se transformarem, né? Porque se a gente ficar só na consolação, a gente vai se acomodar, né? Então, é preciso que a gente, a partir da consolação que a gente recebe, a gente pense que há um passo maior, mais profundo, e que vai exigir de nós um pouco mais de esforço e boa vontade, que é exatamente a transformação efetiva. Não sei se eu consigo entender se é assim mesmo que é o raciocínio. Muito bom, pelas palmas que você está recebendo aqui, foi muito brilhante. Foi muito bom, Didi, minha querida, muito, muito bom, né? Até lembrar, você me fez lembrar um pouquinho as bem-aventuranças, né? Elas começam, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres, que serão consolados, tal, né? Mas ele termina com os pacificadores, os perseguidos, né? Então, assim, vai exigir sempre, né? Esse é um caminho, é uma escada, né? Essas bem-aventuranças que a gente vai conseguindo, né? Então, é bem dentro do que você falou aí. Mas alguém mais? Denise? Como dizer assim, eu também fiquei aqui meia bolada. O Cristo Consolador seria toda a mensagem do Evangelho em si, né?
ali que a gente tem, que a gente vai se consolar, né? Todas as nossas dúvidas a gente tira ali. Agora, o Cristo crucificado seria a nossa ação, ir ao sacrifício nosso mesmo, para poder alcançar a transformação, porque eu teria que deixar de lado uma série de, como é que fala, imperfeições que eu tenho, né, para poder transformar. Então, o Cristo crucificado seria essa ação, né? Seria isso? Achei muito legal. Oi, achei muito legal você colocar dessa maneira aí, né? Porque realmente, né? Indo na linha que a Didiminha colocou aí também, né? Porque depende de você, né? Da sua atitude, dessa busca, né? De tantas vezes renunciar por algumas coisas, e esse esforço da reforma íntima, que você tem que modificar tantas coisas dentro de você, né? Então, realmente, né? Nos leva a isso, sim. Mas acho que a Sheila levantou a mão primeiro, depois a Didiminha. Eu acho que nós estamos entendendo a lição, é isso aí que vocês estão falando. Né? O Cristo, eu tenho no meu centro uma pessoa que sempre faz prece lá, ele fala assim, vamos pensar em Jesus, mas não no Jesus crucificado, ele tem mania de falar isso, porque acho que dói, né, assim. Mas eu acho que o Cristo crucificado é a maior símbolo, é o maior representante do sacrifício pessoal. Então, eu acho que o que a gente tem que lembrar com essa menção é de sacrificar o nosso interesse pessoal. Quem quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, não é uma coisa assim que ele falou? Que não pense em você, como ele não pensou nele lá, ele pensou nos outros. Essa dificuldade de ser criticado, que o Pedro estava fugindo lá no começo, ele foi fundo nisso daí, ele foi mandado para a cruz pelo povo, ele foi super assim criticado, tudo ele foi. E até na medida em que ele ainda tinha eu acredito que tivesse, porque senão não seria tão grande o exemplo dele, ele sentiu dor com aquelas marteladas lá, com tudo aquilo, e ele pediu até que o pai perdoasse. Então, é o máximo do sacrifício pessoal pelo amor, né? Pelo que ele acreditava. E é isso que ele pede para a gente. Que a gente, ele não fala que o egoísmo, que é a mesma coisa que o interesse pessoal, é a pior chaga que tem, o Evangelho fala isso. É isso que a gente tem que aprender com a mensagem do Cristo crucificado. É sacrificar nosso interesse pessoal em função de outras coisas mais nobres. É isso que eu acho. Eu passo, mas eu acho que todos eu também acho igual vocês falaram aí, eu concordo com todo mundo. Didiminha? É isso mesmo, Sheila. Eu acho que é só você faltou usar apenas uma palavra, né? Que é a palavra testemunho. Né? O Paulo viveu uma vida testemunhando, né? A abnegação, a humildade, o perdão, né? A fé, né? E tudo isso, para no final ele poder dizer, já não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, quer dizer, eu acho que todos nós vamos chegar a uma hora em que vamos ter que testemunhar a nossa humildade, a nossa capacidade de perdoar, né? A nossa fé, né? A nossa fé, e não é essa fé que a gente tem, que ainda é efêmera e superficial, mas é aquela fé robusta de que fala o Evangelho. Então, nós vamos ter que testemunhar, nós vamos ter que realmente sermos colocados à prova, a ponto de realmente, só depois de que a gente tiver passado por esse testemunhar, é que a gente pode dizer, né,
que esse testemunho sai acompanhado da transformação efetiva. Eu só queria acrescentar, eu concordo plenamente, mas eu só queria acrescentar uma coisinha, porque quando fala em testemunho, parece que a gente vai ter que ser crucificado também, né? Parece que a gente vai para a cruz também. E eu acho que o sentido do testemunho é lógico que a gente tem exemplos fantásticos aí desses benfeitores aí do Paulo, do Simão, enfim, né, o próprio Emmanuel, do Chico, enfim, a gente tem muitos, né, muitos exemplos maravilhosos de grandes testemunhos, mas Jesus não vai pedir para mim, por exemplo, para eu ser crucificada na cruz, né? Então, eu acho que a gente não pode esquecer eu sempre falo isso, não pode esquecer da parábola do grão de mostarda, né? Que você pode dar seu testemunho com pequenas coisas, com as pequenas coisas do dia a dia, a gente vai dando o nosso testemunho até o momento que a gente consiga chegar, vamos dizer assim, na crucificação, né? No testemunho maior, né? Mas a gente pode dar grandes testemunhos no nosso dia a dia, com a família, com os amigos, andando na rua, no supermercado, na farmácia, no banco, sei lá, em toda a parte que a gente passar, a gente pode dar o nosso testemunho, porque é a maneira como a gente se relaciona com o próximo. É sempre eu acho que é um testemunho, né? É lógico que ele vai pedir para a gente aquilo que a gente é capaz de fazer, né? Então, hoje, eu acho que se eu fosse jogada na fogueira lá junto com a Joana de Cruz, eu ia me espernear à vontade, né? Mas, assim, ele não vai pedir isso para mim hoje, porque ele sabe que eu não iria conseguir. Eu acho que não, né? Não sei. Val, tem gente que está tendo uns testemunhos bem extremos hoje na nossa terra, no nosso orbe, né? E eu acho que a crucificação, é claro, Jesus era um espírito crístico, era um espírito maior, mas ele quis, assim, ele não deixou nem um fiozinho para fora, ele foi até o fim no exemplo, e é um exemplo simbólico. Essa crucificação é simbólica, claro, você sabe disso, todos nós sabemos disso. O nosso renúncia ao interesse pessoal passa, inclusive, por nós imaginarmos o lugar do outro, que o outro que está com testemunhos mais intensos que a gente, nós nos colocarmos no lugar deles e ver, olha o que está acontecendo. E aí nos posicionarmos em relação a isso para a nossa vida, né? Então, eu acho que, às vezes, o testemunho é uma doença, às vezes o testemunho é a perda de um ente querido, e a gente tem testemunhos, não é porque a gente sofreu um testemunho forte agora que não vai sofrer outro na mesma vida, né? E testemunho também não quer dizer só aquela coisa muito forte. Às vezes, o testemunho pode ser um grande exemplo que alguém te dê e te transforme. Às vezes, pode ser uma coisa amorosa que serviu para você, que você foi testemunho e que você se muda por causa disso. Isso tem um exemplo maravilhoso no filme Os Miseráveis. Mas, enfim, é isso, né? Eu acho que esse Cristo crucificado, a gente pode... É que nem aquela fractário, ele pode ser colocado num exemplo na nossa vida no dia a dia, ou numa coisa mais forte que aconteça na nossa encarnação. A gente pode fazer essas colocações, né, simbólicas e ir aprendendo, né? Sim, com certeza. Mas eu vou só ouvir a Alcione e depois vamos passar para frente, porque acho que esse assunto já rendeu bem aí. Ué, sumiu a Alcione? Ela sumiu. Aqui. Cadê a Alcione? Ah, fala, querida. Ainda. É que mudou minha tela aqui, você tinha sumido. É.
Não, o que que eu ia dizer é exatamente o que já falaram, e a gente lembra que a crucificação, para nós, é simbólica, mas ele ainda dá mostra que vai cantando o salmo, né? Ele pede que, se puder afastar, mas que, se não puder, que seja feita a vontade de Deus. Isso aí é tão bonito, né? Seja feita a vontade de Deus. Quer dizer, Jesus dá um exemplo aí para a gente de fidelidade em todos os momentos, né? Ele, ele não viu mãe, entre aspas, que eu quero dizer, mães, apóstolos, nada. Ele foi à crucificação e vai cantando o salmo, né? Que o afasta de mim esse cálice. Realmente, isso aí, tudo que vocês estão falando, é muito emocionante, né? Uma hora a gente vai ser com um Paulo, né? Uma Paula, né? Que toma aquela decisão, Jesus, acabou, né? Está muito boa, está muito Muito boa. bom, pessoal, muito bom. Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Mais um versículo, né? Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela adesão à fé? O que traz espiritualidade ao ser humano? Seriam os rituais ou a adesão sincera a uma proposta de transformação íntima? No fundo, é essa a pergunta do apóstolo. É um convite à reflexão. Como tem sido nossa experiência religiosa? Puramente ritualística ou eminentemente transformadora? É uma reflexão para cada um, né? Cada um vai analisar. Estou indo um monte de dia lá na casa espírita. E aí hoje eu sou diferente do que eu fui há 1 ano atrás, 2 anos atrás, ou ainda sou a mesma coisa? Eu lembro do Arthur, uma vez ele comentou assim, que a pior coisa que a gente ouve, né, quando vê um amigo que você não vê há tanto tempo, muitos anos, né, que você não vê o amigo, aí o amigo chega para você e fala, nossa, você não mudou nada. Eu lembro do Arthur falando isso quando eu penso aqui na transformação. Vamos lá. Sois tão insensatos que, tendo começado com o espírito, agora acabais na carne? Quer dizer, vocês estavam tentando, né, interiorizar o ensinamento, começando a trabalhar o espírito, aí volta a trabalhar com as coisas exteriores, né? Agora acabais na carne. Sua experiência inicial com o Evangelho foi mais voltada para os aspectos espirituais da mensagem do Cristo, que é o que realmente importa, e destituída dos aspectos ritualísticos tão marcantes para os judeus convertidos. Agora, por insensatez, tomavam o caminho contrário, ou seja, retornando ao que era antes, né? A predominância do espírito sobre a matéria, a carne, né, que ele fala ali, ou do que é espiritual sobre o que é material, é sempre um sinal de progresso. No fundo, o que o apóstolo quer nos lembrar é que a matéria, a carne, é o meio do progresso do espírito e não o fim. O corpo é o meio que Jesus nos concedeu para que a gente estivesse aqui e procurasse a nossa evolução, né? Então, a matéria, o corpo, é um instrumento, não só o nosso corpo, mas tudo que está à nossa volta, né? O nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, tudo que a gente tem, né? Também é matéria, tudo que somos administradores, né? Lembra da parábola do administrador infiel? Somos administradores. O que nós estamos fazendo com tudo isso? São instrumentos para o progresso. Vamos lá mais um pouco. Foi em vão que experimentaste tão grandes coisas? Se é que foi em vão. Novamente, Paulo lança a mão de um questionamento para levar seus interlocutores à reflexão.
tão grandes coisas. Didiminha, você levantou a mão? Não? Tão grandes coisas representam tanto as bênçãos recebidas pela experiência de um cristianismo desprovido de preconceitos e ilusões, como também os testemunhos já enfrentados, que no fundo eram também bênçãos. Trazendo esse questionamento para o nosso contexto, toda a nossa vida é um conjunto dessas grandes experiências que nos tornaram o que somos hoje. Quantas vezes, no entanto, paramos para refletir e agradecer por tudo o que vivenciamos? A resposta do apóstolo à sua própria pergunta é como que um convite para que despertemos de nossa ingratidão e insensatez e percebamos que as grandes experiências vividas até agora não foram em vão, mesmo as mais dolorosas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, tudo que a gente vivenciou até hoje é que favoreceu o fato da gente ter chegado no que nós somos hoje, né? Fala, Didiminha. Essa questão do progresso, né, representa mesmo, né, aquela expressão de que a gente usa, que o progresso não dá salto. Tá uma interferência aí, né, gente? Que o progresso não dá salto, né? Então, quer dizer, a gente nunca retrograda. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente conquistou, a gente não perde, né? Mas nós ainda estamos, vamos dizer assim, a cada passo, ainda que pequenininho que a gente dá, né? Como diz a Val, que pontuou muito bem depois da minha fala, né? Que o testemunho, na verdade, são coisas pequenininhas de acordo ainda com o que nós podemos oferecer. Então, o progresso hoje só me permite, né, testemunhar tal coisa, pequenina, né? A passos lentos, devagar, né? E se a gente, de repente, e a maturidade, né, é que vai trazendo para a gente, né, os complementos e, de repente, até que a gente chegue numa reencarnação em que a gente realmente tenha que fazer um grande testemunho, né? Por exemplo, um testemunho de humildade, simplicidade, resignação, né, diante de uma grande doença, dolorosa, longa, né? Talvez aí seja um testemunho maior. Mas que a gente vai fazendo isso aos poucos, não é uma conquista de uma hora para outra, é um processo, né, do progresso, que a doutrina mesmo nos diz que não dá salto, mas ele também nunca diminui o nosso progresso, a gente não retrograda, né, e vai sempre caminhando, devagar, mas para frente, para o alto. Muito bom, querida, muito bom mesmo. Seguindo mais um pouco. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé? Implicitamente, o apóstolo está nos dizendo que tudo vem de Deus. Mesmo aquilo que já nos pertence, nossas virtudes e conhecimentos, só puderam ser conquistados porque Deus nos proporcionou as oportunidades, os recursos e as forças necessárias para tal. Tudo, portanto, procede originalmente do Criador, e por isso é Ele a causa primária de todas as coisas. A expressão concede o Espírito, que está ali, né? Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres, né? A expressão concede o Espírito nos leva à reflexão de que a obra evolutiva do ser é, na verdade, uma obra conjunta da criatura e do Criador. Ambos devem tomar parte ativa nesse processo, pois, caso contrário, ele não seria possível. Se não nos atentamos para isso, podemos incorrer em dois extremos prejudiciais. Uma postura de autossuficiência
que nos afasta da comunhão com Deus, da fé na providência divina e de seu aspecto essencial em nossa evolução, ou a postura de expectativa inoperante, aguardando que Deus faça por nós a parte que nos toca exclusivamente na obra de autoaperfeiçoamento. A parte de Deus sempre é feita, cabe-nos fazer a nós. Tudo bem? Prosseguimos mais um pouquinho? Vamos lá. A tese de Paulo. Foi assim que Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. O apóstolo, sabiamente, recorre a Abraão, uma das figuras mais importantes do judaísmo, como exemplo de fé em um tempo no qual sequer existia a lei, e muito menos os preceitos formais e ritualísticos criados posteriormente pelos seus intérpretes. Com isso, desejava demonstrar que a fé e a relação com Deus não estão essencialmente atrelados a qualquer formalismo religioso, mas sim ao cumprimento da vontade divina. Ou seja, Paulo se utiliza da própria Escritura para demonstrar a incoerência de seus contraditores. É importante notar que Abraão não creu, mas também, não só creu, né? Mas também agiu. Obedeceu ao chamado divino e realizou a sua vontade. Mais uma vez, Paulo busca reforçar que a fé deve estar vinculada a ações concretas que a exemplifiquem, levando o homem à melhoria e não simplesmente a uma crença em práticas, sinais e distinções exteriores. Paulo usa exemplos que condizem com a condição do entendimento dos Gálatas. Eles não eram judeus, mas conheciam a história do povo hebreu. Além disso, Paulo sabia que a carta seria lida também por cristãos judaizantes, que combatiam sua posição. Então, cita Gênesis. Abraão creu no Senhor e lhe foi tido em conta de justiça. Trazendo para nós, não é porque lemos Kardec e Emmanuel que nos tornamos melhores. Se esse conhecimento não for verticalizado, através da vivência, nada adiantará. Paulo mostra, então, que a origem do povo hebreu é a fé, e não as obras da lei, pois o que se destaca em Abraão é a sua fé. Não existiam as obras da lei, né? Nós, espíritas, nos consideramos filhos de Kardec. Assim, lembremos que Kardec nos orienta com a moral espírita, é a mesma moral cristã, que o espiritismo é o cristianismo redivivo, que Jesus é nosso guia e modelo. Portanto, é no Evangelho de Jesus que está apoiada toda a moral e seus exemplos devem ser seguidos, estudados, meditados e vivenciados. O Brasil é a pátria do Evangelho, o Israel de hoje. Dizemos isso não pensando em privilégios, mas como compromisso, como responsabilidade. Nosso dever é para com os filhos de Deus, isto é, para com toda a humanidade. Tudo bem, crianças? Tudo bem. Prosseguimos, então? Vamos lá. Vamos lá, mais um pedacinho aqui. Não sei se vai dar muito tempo. Vamos lá. Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura preanunciou a Abraão essa boa nova. Em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são pela fé
são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldição todo aquele que é suspenso ao madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios e para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Aí agora tem um monte de coisa aqui, né? Vamos ver por partes aqui, né? Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura preanunciou a Abraão essa boa nova: em ti serão abençoadas todas as nações. Então, Paulo aqui cita Gênesis, né, 12:3, por ti serão benditos todos os cães da terra. Ou seja, o apóstolo, demonstra aos Gálatas e aos seus opositores que o próprio texto que esses últimos admiravam o autorizava a realizar a divulgação a todos os povos, isto é, todas as nações, porque ele era criticado, que ele estava aí junto com os gentios, defendendo a não circuncisão, né? Ele era muito criticado por tudo isso, né? Então, ele usa a própria lei, o próprio texto que eles conheciam tanto, para dizer que teria que ser para todos os povos, todas as nações, né? Paulo, lembrando a eles que a promessa era para todos e que ela se cumpria com a vinda de Jesus e que esse renovar a proposta da aliança, tendo por base o Evangelho. Trazendo para hoje, devemos avaliar o tamanho da responsabilidade que temos quanto à divulgação da mensagem evangélica, não só diante dos espíritas, mas de todo o povo do Brasil e até mesmo do mundo. Interessante o entendimento amplo de Paulo com o uso da expressão boa nova, em se referindo à revelação dada a Abraão. Como sabemos, boa nova é a tradução do grego evangelios, não sei falar isso aqui em grego, né? Para evangelho. Tudo bem? Então, o segundo aqui, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. Quando falamos em fé, com Paulo, não nos referimos apenas ao simples ato de crer, ou mesmo de estar vinculado a uma escola religiosa. Ter fé é, de modo amplo, aderir à proposta a que se esposa. É estar comprometido com ela a ponto de dar-se integralmente por ela. Paulo fala dos abençoados pela fé junto com Abraão. Para sabermos que estamos incluídos, basta refletir e analisar até onde vamos na defesa de nossos ideais, ou ainda, o que estamos dispostos a sacrificar em nossa ascensão para posições de maior espiritualidade. Paulo, Estevão, Francisco de Assis ou Chico Xavier são exemplos de espíritos que sacrificaram a si próprios pelo ideal cristão. Quando nós, muitas vezes, lutamos armados até os dentes para mantermos determinado status quo, ou mesmo uma simples opinião particular. Além disso, é importante salientar que a fé é um sentimento pessoal e intransferível, e que só ela é capaz de trabalhar em nosso íntimo aspectos transformadores que nos farão seres humanos voltados para o bem. Se a lei
é a disciplina que antecede a espontaneidade, a fé é o coroamento da liberdade natural de obedecer aos desígnios superiores. Vençamos a rebeldia, ajustemo-nos a uma proposta de fé consciente e seremos também abençoados juntamente com Abraão, aquele que teve fé. Tudo bem, pessoal? Acho que nós vamos parando por aqui, né? Mas vamos ver os comentários aí. Olha, Abraão não é aquele que seria o pai de toda a humanidade? Sim. Então, não é à toa que Paulo o citou. Paulo queria que Jesus chegasse a toda a humanidade. E ele foi revolucionário por causa disso, e ele foi muito proporcionalmente atacado e morreu do jeito que morreu, enfim. Ele e outros espíritas de primeira hora lá, como foi bem falado a questão do testemunho aí, até iam cantando, enfim. Mas o que eu queria dizer é isso, que essa ideia de povo escolhido que os judeus queriam ser, é que Paulo, assim, veio frontalmente querer abrir. E ele foi, assim, ele foi atacado por causa disso, né? Então, eu acho perigoso essa ideia de povo escolhido, como eu acho um pouco perigoso essa ideia de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Sabe, gente? Eu acho que não é bom isso. A gente se sentir assim, sabe? Isso não dá em coisa boa. Era isso que eu queria comentar. Tenho Obrigada. o mesmo pensamento, Sheilinha. No fundo eu também penso assim, porque tudo bem, eu acho que comparando com outros países, nós tivemos mais oportunidades, nós tivemos mais espiritualidade aqui, nós recebemos um monte de benfeitores aqui que o resto do mundo não recebeu. Então, isso nos dá uma baita de uma responsabilidade, né? A baita de uma responsabilidade, como, na verdade, os hebreus receberam a responsabilidade e não cumpriram com ela, né? Então, estamos aqui com a faca e o queijo na mão, para saber se a gente vai saber usar. Inclusive, não cumpriram quando não queriam abrir essa bolha, abrir para os gentios e abrir para o resto da humanidade, para os filhos de Abraão. Inclusive aí. Então, tem que tomar cuidado com essa postura aí. Né? Exatamente. Exatamente. Didiminha? Eu não sei se eu vou cumprir o coração de Jussarinha e de Sheilinha. A gente tem que entender Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como uma proposta para cada um de nós. Né? Ela foi colocada para nós como uma proposta para que a gente realmente assumisse a responsabilidade, né? Quando a gente tem lá na história do Espiritismo, né, que o Evangelho saiu lá das, né, o Consolador Prometido, né, o Espiritismo saiu lá das terras francesas e veio ser colocadas aqui no nosso território, né, no nosso Brasil, na nossa terra, no nosso aconchego, né? É como se trouxesse uma proposta. Então, quer dizer, nós temos a proposta de fazer com que realmente a gente possa se tornar a pátria do Evangelho. Não sei se eu piorei a situação aí para vocês. Não, eu acho que não. Acho que está de acordo. Em todo caso, Jussarinha. Não piorou, não, Didi. Concordo com você, mas concordo com a Sheila. Porque é a cabeça dos outros. A gente não manda no coração e na cabeça dos outros. E nós conhecemos, infelizmente, ainda somos muito vaidosos, orgulhosos,
né? Então, é essa que eu acho que é a questão que a Sheila está mostrando do que ocorreu, né? Do que nós estudamos e ocorreu. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu também não gosto da fala do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Eu fico preocupada, sinceramente também fico preocupada por causa da cabeça das pessoas. Porque eles podem se considerar, como eu já conheço, tem alguns espíritas que se acham, e não é isso tudo, né? A gente ainda está muito engatinhando. Concordo com você, Didi, é a proposta para que a gente consiga seguir esse evangelho para realmente ser isso. Não é que sejamos isso agora, mas as pessoas não pensam assim. Se todo mundo tivesse a sua maturidade, Didima, todo brasileiro tivesse a sua maturidade para entender essa expressão, ótimo, mas só que não é bem assim. Muito bem. Sueli? Você está sem som, Sueli? Não estamos escutando você, Sueli. Não. Parece que ela desistiu. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, então. Acho que a gente está quase na metade de tudo aqui, viu? Então, acho que a gente vai ter mais umas 2 reuniões aí para ver o capítulo 3 e 4, para a gente encerrar, tá? Mas foi excelente a reunião, achei que foi maravilhosa, então gostaria de agradecer bastante a todos vocês, né? E, se Deus assim permitir, semana que vem a gente prossegue aí no capítulo 3, para a gente terminar esse resumo aí, essa recordação, que está sendo ótimo. Para mim está sendo ótimo, eu espero que tenha ajudado aí o pessoal, tá? Grande beijo de todos. Você tem que dar o seu testemunho